Boa tarde, galera. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do ciclo trigonométrico, seno e cosseno de um arco. Até o momento, operamos com os números seno de x, cosseno de x e tangente de x no triângulo retângulo, onde x representa a medida de um ângulo agudo. No entanto, a medida de x pode ser maior do que 90 graus. Nesse caso, necessitamos ampliar as noções de seno de x, cosseno de x e tangente de x. Considere o ciclo trigonométrico abaixo. Eu tenho aqui um ciclo trigonométrico onde o raio OB, a medida desse raio é 1. O meu arco AB forma um ângulo X. Tá? Como o enunciado disse, nós estudamos até o momento no triângulo retângulo com ângulos que estão entre 0 e 90. No entanto, no círculo trigonométrico, a abertura de cada ângulo pode ser maior. Portanto, precisamos prestar muita atenção aqui nos detalhes, para que o assunto fique fácil, tá? Então, vamos lá. A parte teórica vai obedecer o mesmo raciocínio aqui do triângulo retângulo. Então, para eu descobrir o cosseno e o seno, eu preciso de um triângulo retângulo. Tá? No triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 graus recebem um nome de cateto. E o lado oposto desse triângulo ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Tá? Cosseno, seno e tangente são comprimentos. Então, para a gente descobrir o cosseno de x é o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Adjacente, gente, significa dizer vizinho a esse ângulo. Então, o cateto vizinho ao ângulo x seria o lado OB'. E a hipotenusa, 1. Então, o cosseno de x é OB' dividido por 1. Portanto, o cosseno de x é OB'. Eu já vinha chamando a atenção. O cosseno é o comprimento. É um comprimento, tá? Para a gente determinar o seno de x vai ser o cateto oposto ao ângulo x dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo x, B', tem o mesmo comprimento de O, B'. Então, eu vou trabalhar com O, B'. O, B' dividido por 1. Portanto, o seno de x seria O, B'. Eu teria esse comprimento. O que eu quero chamar a atenção aqui? Observe que esse ângulo ele se encontra no primeiro quadrante. Portanto, qualquer seno ou qualquer cosseno formado por um ângulo que se encontre no primeiro quadrante tem que ser positivo. No segundo quadrante, observe que o ângulo agora tem que estar entre 90 e 180, tá? Então, no segundo quadrante, o seno continua sendo positivo, no entanto, o cosseno é negativo. Ele tem o mesmo comprimento lá do primeiro quadrante. Por quê, gente? Porque essa abertura aqui, ó, aqui era o ângulo x. Aqui vai continuar sendo x também, tá? Por esse motivo, a gente tem o mesmo comprimento. No entanto, os sentidos são opostos. Na reta real, saindo da origem, indo para a direita é positivo, e indo para a esquerda, saindo da origem, é negativo. Portanto, o cosseno de um ângulo que esteja no segundo quadrante, se ele está no segundo quadrante, sempre eu vou representar por 180 menos x. O cosseno no segundo quadrante vai ser igual ao oposto do cosseno do primeiro. O seno do segundo quadrante vai ser igual ao seno do primeiro. Tá? No terceiro quadrante, o ângulo tem que estar entre 180 e 270. A gente mostrou que
quando o ângulo se encontra no segundo quadrante, a gente faz uma representação genérica, seria 180 menos x. No terceiro quadrante, vai ser 180 graus mais x. Observem aqui, gente, que o cosseno do ângulo que está no terceiro quadrante é igual ao cosseno que está no segundo quadrante, ó, belinha, que vai ser o oposto do cosseno do primeiro quadrante. No quarto quadrante, o ângulo tem que estar entre 270 e 360. A representação genérica de qualquer ângulo que está no quarto quadrante vai ser 360 menos x. Observem aqui que o cosseno, ó belinha, o cosseno de qualquer ângulo que esteja no quarto quadrante vai ser igual ao cosseno do primeiro quadrante. E que vai ser oposto do segundo e do terceiro. Já o seno do ângulo do quarto quadrante é igual ao seno do terceiro e é oposto ao seno do segundo e do primeiro. Joinha. A partir dos ciclos trigonométricos mostrados, podemos concluir. Nós vimos que qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante, o seno tem que ser positivo e o cosseno positivo. Tá? Já se o ângulo está no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, ó, o seno de um ângulo do segundo quadrante sempre vai ser igual ao seno de um ângulo do primeiro quadrante. O cosseno de um ângulo do segundo quadrante vai ser o oposto do cosseno do primeiro quadrante. Lembra que a gente falou genericamente? Π é 180. Π menos alfa, segundo. Alfa sozinho seria primeiro. No terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Então, o ângulo que está no terceiro quadrante ele é representado por π mais alfa. Então, o seno de um ângulo do terceiro quadrante vai ser o oposto do seno do primeiro. O cosseno de um ângulo do terceiro quadrante, π mais alfa, vai ser o oposto ao cosseno do ângulo do primeiro. E no quarto quadrante, como é que a gente representa genericamente o quarto quadrante? 2π menos alfa, 360 menos alfa. E o seno do quarto quadrante é negativo e o cosseno é positivo. Portanto, se eu tenho um ângulo onde ele se encontra no quarto quadrante, ele vai ser igual ao oposto do ângulo do primeiro quadrante. Então, o cosseno do quarto quadrante vai ser igual ao cosseno do primeiro quadrante. Gente, a sacada é sempre a gente fazer a redução. Se está no quarto para o primeiro, se está no terceiro para o primeiro, se está no segundo para o primeiro, usando simetria. A gente vai ver já já, tá? Joinha. Exemplo. Simplifique a expressão A igual seno de 900 graus menos x, mais cosseno de 1980 graus mais x, mais cosseno de 1440 graus menos x. Aqui, gente, eu não tenho certeza em qual quadrante está. Então, o primeiro passo é pegar esses ângulos que a gente conhece aqui, ó, 900 graus, 1980, 1440 graus, e achar a primeira determinação positiva. Lembrem que uma circunferência tem 360 graus, tá? Então, eu vou, para descobrir a primeira determinação positiva, eu vou pegar esses ângulos e vou dividir por 360. O resultado representa o número de voltas que ele deu e o resto é quanto ele passou, quanto ele ultrapassou de onde ele partiu. Então, primeiro, 900 dividido por 360 vai dar 2, resto 180. Então, ele deu 2 voltas e a primeira determinação positiva seria de 180 graus. Agora, 1980 graus dividido por 360 vai dar 5 e vai dar 180 graus. 5 voltas completas, da primeira determinação positiva, 180. 1440 dividido por 360, ele vai dar
4 voltas completas e não sobrou nada. Então significa dizer que ele chegou no ângulo de 360 graus, porque ele andou, tá? Agora, vamos substituir 900, 1980 e 1440 pela primeira determinação positiva. Nesse caso, se não sobrou nada aqui, lá eu vou colocar 360, tá? Então, bora lá. Olha só, onde tinha 900, eu vou substituir por 180. Onde tinha 1980, eu vou substituir por 180. E onde tinha 1440, eu vou substituir por 360. Agora eu tenho como saber em que quadrante está. 180 menos x, segundo quadrante. 180 mais x, terceiro quadrante. 360 menos x, quarto quadrante. A gente viu que o seno do segundo quadrante é igual ao seno do primeiro. Então, seno de 180 menos x é igual ao seno de x. A gente viu que o cosseno do terceiro quadrante é igual ao oposto do cosseno do primeiro quadrante. Portanto, o cosseno de 180 mais x vai ser igual a menos o cosseno de x. A gente viu que o cosseno no quarto quadrante é igual ao cosseno do primeiro quadrante. Portanto, o cosseno de 360 menos x é igual ao cosseno de x. E eu vou fazer essas substituições. Agora, mais com menos, menos. Menos cosseno de x com mais cosseno de x são semelhantes. Cancela. Então, A é igual ao seno de x. Joinha. Exemplo. Dois ângulos distintos, menores que 360 graus, têm, para o seno, o mesmo valor positivo. A soma desses dois ângulos é igual. Gente, então bora pegar aqui o círculo trigonométrico. Eu tenho dois ângulos distintos. Distintos significa dizer diferentes. E se o seno desses dois ângulos são positivos e têm o mesmo valor, obrigatoriamente tem que estar no primeiro e no segundo quadrante. Então, eu chamei aqui o primeiro ângulo, chamei de alfa. Tá? Alfa, essa abertura. O segundo ângulo, se aqui é alfa, gente, por simetria, ó, simetria, eu vou puxar uma linhazinha aqui, ó. O outro vai estar aqui. Então, eu venho para cá. Esse ângulo daqui também tem que ser alfa. Portanto, esse ângulo que eu quero encontrar aqui, ó, é quanto está faltando para completar 180. Então, esse ângulo que a gente rastejou aqui vai ser 180 menos alfa. O que é que ele quer? Ele quer que eu some esses dois ângulos. Então, alfa mais 180 menos alfa, ó, e a gente vai fazer o joguinho de sinal. Mais com mais com menos, menos. Eliminei o parênteses. Mais alfa com menos alfa dá zero. Então, minha resposta seria 180. Joinha. Exemplo. No ciclo trigonométrico representado na figura abaixo, os pontos A e B são extremidades de um diâmetro. E a medida do ângulo beta é 150 graus. Os valores de seno de A e cosseno de B são, respectivamente. A gente já falou que para poder encontrar um ângulo, o seno de um ângulo que se encontre no segundo, no terceiro, no quarto, tanto seno como cosseno, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a redução para o primeiro. Como é que a gente faz essa redução? A partir da simetria. Olha só, eu quero esse ponto aqui, ó, e esse, tá? Se eu traçar um retângulo aqui, eu vou observar que esse ponto A, esse ponto aqui, B não, C, o ponto B e o ponto D, eles são simétricos. Professor, como assim simétricos? Se a gente pegar o lado BD e o lado AC e rotacionar em relação ao eixo Y, esses pontos vão se encontrar perfeitamente. Pessoal, só agora que eu estou observando que no círculo trigonométrico os eixos estão invertidos. Aqui seria eixo Y
e aqui seria eixo X, tá? Olha só, gente, quando a gente começa a entender a simetria, como facilita o entendimento. Eu já falei aqui que se a gente tem ângulo no segundo, no terceiro e no quarto, obrigatoriamente vamos fazer a redução. Por que eu posso fazer isso? Porque esses vértices desse retângulo que estamos usando para fazer simetria são ângulos congruentes, tá? Aqui eu tenho, no ponto A, eu tenho um ângulo que parou no segundo quadrante. No ponto C, eu tenho um ângulo que parou no terceiro quadrante. No ponto B, no quarto, e no ponto D, no primeiro. O que nos diz o seguinte, que o seno e o cosseno desses ângulos congruentes, eles são iguais em valores absolutos. Professor, como assim em valores absolutos? Quando eu falo valor absoluto, é valor positivo, sempre os valores são iguais. Mas, professor, existe cosseno positivo e cosseno negativo? Sim, existe cosseno positivo e cosseno negativo. Mas observem aqui, se eu tenho o eixo X, é uma reta que representa o cosseno. Se eu estou no centro, na origem, todo cosseno que está à direita é positivo, todo cosseno que está à esquerda é negativo. No eixo Y, é o eixo dos senos. Estou na origem, tudo que está acima é seno positivo, tudo que está abaixo, negativo. O positivo e o negativo aí é apenas para indicar o sentido. O seno e o cosseno representam um comprimento, tá? Então, bora lá. Bora resolver a questão. Para resolver essa questão, gente, observe, ele me formou o ângulo beta. O ângulo beta, ele saindo de zero, ele vai parar em A, e A está no segundo quadrante. Então, vamos precisar aqui desse valor desse ângulo, que eu vou chamar de X. E X e beta, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois é igual a 180. X é o suplemento de beta. X é quanto está faltando para chegar em beta. Agora, vamos fazer a redução do segundo para o primeiro. Então, venho para o centro do círculo trigonométrico e vou traçar um segmento do centro ao vértice desse retângulo aqui no primeiro quadrante. Então, AD, tracei. Agora, eu posso afirmar que esse ângulo X aqui e esse ângulo que a gente formou é X. Por quê, professor? Porque o comprimento do cosseno e a altura do seno no primeiro quadrante aqui vai ser o mesmo comprimento do cosseno e a mesma altura do seno. Então, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é X, esse daqui é X. Professor, e esse outro ângulo aqui? Se aí vocês observarem, essa abertura e essa, elas são opostas pelo mesmo vértice. Então, aqui é X. Agora, vamos encontrar o valor de X. Para encontrar o valor de X, basta eu pegar 180 menos beta. 180 menos 150 vai dar 30. Se eu conheço o valor de X, agora eu vou calcular o seno de A, que foi o que ele me pediu. Seno é essa altura aqui, que é a mesma dessa daqui. Então, observem aqui, gente, que essa altura corresponde à altura que está no primeiro e no segundo. Portanto, o seno de A é igual ao seno de X. Quem é X? X é 30 graus. Então, seno de A é igual ao seno de 30 graus. Seno de 30, 1 sobre 2. Para calcular o cosseno de B é essa distância do centro até eu chegar no retângulo. E se a gente prestar atenção, B está no quarto. Eu tenho que fazer a redução para o primeiro. Já foi feita aqui, ó. Se aqui é X, aqui é X. Então, o cosseno de B é igual ao cosseno de X. Que é X? 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus corresponde a raiz de 3 sobre 2. Portanto, a minha resposta seria a letra B. Joinha. Como assim simétricos? Se a gente pegar o lado BD e o lado AC e rotacionar em relação ao eixo Y, esses pontos vão se encontrar perfeitamente. Pessoal, só agora que eu estou observando que no círculo trigonométrico os eixos estão invertidos. Aqui seria eixo Y e aqui seria eixo X. Tá?
Olha só, gente, quando a gente começa a entender a simetria, como facilita o entendimento. Eu já falei aqui que se a gente tem ângulo no segundo, no terceiro e no quarto, obrigatoriamente vamos fazer a redução. Por que eu posso fazer isso? Porque esses vértices desse retângulo que estamos usando para fazer simetria são ângulos congruentes, tá? Aqui eu tenho, no ponto A, eu tenho um ângulo que parou no segundo quadrante. No ponto C, eu tenho um ângulo que parou no terceiro quadrante. No ponto B, no quarto, e no ponto D, no primeiro. O que nos diz o seguinte, que o seno e o cosseno desses ângulos congruentes, eles são iguais em valores absolutos. Professor, como assim em valores absolutos? Quando eu falo valor absoluto, é valor positivo, sempre os valores são iguais. Mas, professor, existe cosseno positivo e cosseno negativo? Sim, existe cosseno positivo e cosseno negativo. Mas observem aqui, se eu tenho o eixo X, é uma reta que representa o cosseno. Se eu estou no centro, na origem, todo cosseno que está à direita é positivo, todo cosseno que está à esquerda é negativo. No eixo Y, é o eixo dos senos. Estou na origem, tudo que está acima é seno positivo, tudo que está abaixo, negativo. O positivo e o negativo aí é apenas para indicar o sentido. O seno e o cosseno representam um comprimento, tá? Então, bora lá. Bora resolver a questão. Para resolver essa questão, gente, observe, ele me informou o ângulo beta. O ângulo beta, ele saindo de zero, ele vai parar em A, e A está no segundo quadrante. Então, vamos precisar aqui desse valor, desse ângulo, que eu vou chamar de x. E x e beta, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois é igual a 180. X é o suplemento de beta. X é quanto está faltando para chegar em beta. Agora, vamos fazer a redução do segundo para o primeiro. Então, venho para o centro do círculo trigonométrico e vou traçar um segmento do centro ao vértice desse retângulo aqui no primeiro quadrante. Então, AD, tracei. Agora, eu posso afirmar que esse ângulo X aqui e esse ângulo que a gente formou é X. Por quê, professor? Porque o comprimento do cosseno e a altura do seno no primeiro quadrante aqui vai ser o mesmo comprimento do cosseno e a mesma